Muito bom dia, igreja. Vamos fazer a leitura no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 até o 14. Êxodo 12, versículo 1 ao 14. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-la com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. A cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Palavra do Senhor. Bom dia a todos. Que a paz e o amor de Deus possa estar em nossos corações hoje pela manhã, ao longo de toda essa semana, em toda a nossa vida. Deus possa continuar abençoando a vocês. Isadora vai me trazer ali a canetinha, por favor, meu bem. Ótimo. Muito obrigado, viu? Nosso irmão Léo, muito bem disse, quando ele leu em Êxodo, depois a gente conversa, viu, Léo? Você pregou aqui, eu vou fechar a Bíblia e vamos embora para casa agora. Muito bem disse na ceia sobre Êxodo 12, 1 a 14. E se vocês prestaram atenção também, os meninos aqui fizeram essa mesma apresentação. Tinha um coelhinho pulando aqui, vocês perceberam? Um coelhinho. Engraçado que eu vi a Hannah essa semana e ela já estava com aquela orelhinha. Até comentei com a Silvana aqui. Ela já estava treinando já, né, Marquinhos? Né, Jaíssa? Ela já estava treinando, já a gente não sabia disso. E ela pulando aqui, eu fiquei lembrando dela lá na casa do Marquinho agora. Muito bom. Mas que não era chocolate, não é ovinho de Páscoa, não é? E os meninos fizeram uma ótima interpretação aqui sobre a questão da morte de Jesus e ele como nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa é mais que tradição. Nós vemos, o Léo falou isso aqui também, o Carlos também falou, que as pessoas essa semana estavam
todas, imbuídas naquele propósito de lembrar de Jesus. É uma dificuldade lembrar de Jesus para esse pessoal, Mas eles lembraram, É uma Semana Santa, não pode comer carne, não é? Essa coisa toda. É engraçado, se você passasse em frente dos botecos aí, o pessoal estava todo mundo ali do lado de fora, tomando umas e outras, Mas beber carne não pode, Engraçado. Muito mais do que uma tradição, a Páscoa é uma das celebrações. Obrigado, meu bem. Obrigado. A Páscoa é uma das celebrações mais importantes da Bíblia, que revela um plano poderoso de Deus. E antes de ser uma festa, a Páscoa é um ato de livramento. É uma mensagem profética, porque ela falava lá no futuro, e um anúncio da vinda de Jesus. Tudo o que aconteceu lá no Egito, essa leitura que o Kleber fez para a gente, se vocês prestaram atenção, e vocês sabem muito bem o que acontece lá em Êxodo 12, Tudo que aconteceu lá no Egito apontava para Jesus. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. E ele nos livra da morte e do juízo. Hoje pela manhã, durante um instituto aqui, nós tivemos a oportunidade de falar também sobre ser nova criatura, novos seres criados por Deus a partir do batismo. Ele nos livra. Hoje nós não temos mais nem medo da morte. Alguém aqui tem medo da morte? Pode acabar com o medo da morte, irmão, não precisa ter medo da morte. E o Denzo ainda tem um pouquinho medo da morte, é verdade, Denzo? Não tem não, Denzo? Ela tem medo da morte, ele falou ali. Mas não precisa ter medo da morte. E nem medo do juízo. Porque para nós cristãos, já não há condenação. Aqueles que estão em Cristo, já não há condenação. E o Cordeiro também nos lembra, ele nos conduz a uma nova vida em Cristo. E ele cumpre todas as profecias. O Cordeiro, se você acompanhou a leitura do Kleber, ele no versículo 5 fala que ele precisava ser perfeito. No relato de Êxodo 12, Deus estabelece critérios claros. O cordeiro precisava ser sem defeito, imaculado e incontaminado. E ele tinha que ser escolhido com cuidado e separado antes do sacrifício. E isso aponta diretamente para Jesus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus fala que esse cordeiro, esse sangue, ele tinha que ser como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É o sangue de Jesus. Jesus, ele nunca pecou. E ele foi aprovado por Deus e viveu uma vida santa e perfeita. A nossa salvação baseia-se na perfeição de Cristo, não em nossas próprias obras. Não há nada que nós possamos fazer que nos levem à salvação, mas sim Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. O Cordeiro, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser escolhido, tinha que ser perfeito, imaculado, mas ele também precisava morrer. Não bastava exigir um cordeiro, ele precisava ser sacrificado. E a Bíblia afirma lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão.
Então, além de escolher o cordeiro, ele ser imaculado, ser perfeito, ele precisava ser sacrificado. Existia a necessidade de derramamento de sangue, porque o pecado exige um preço, e o preço é morte. Jesus, ele veio com esse propósito, não apenas nos ensinar, não apenas curar, mas ele também veio morrer em nosso lugar, como o Léo nos disse durante a ceia. E aqui está o coração da mensagem do Evangelho: Cristo morreu substituindo o pecador. Quem tinha que estar naquela cruz, que o Heitor estava aqui representando Jesus, era eu e você. Mas Jesus nos substituiu lá na cruz. O sangue precisava ser aplicado. Então vejam como que a coisa vai crescendo. Precisava escolher um cordeiro, ele precisava ser perfeito, imaculado, precisava haver derramamento de sangue, e o sangue que foi derramado precisava ser aplicado. No Egito, não bastava matar o cordeiro, era necessário passar o sangue nas portas, nos umbrais das portas, nas laterais, na verga lá em cima, precisava passar o sangue nas portas. Quem tinha sangue lá nas portas, vivia. Quando o Espírito do Senhor passou, quando aquela 10ª praga, como o Léo falou aqui, aquela praga que consumiu os primogênitos de todas as famílias, não só dos judeus, não só dos egípcios, mas também dos judeus, que não havia o sangue nos umbrais das portas, eles também foram levados. Então quem tinha sangue, vivia. Quem não tinha sangue, sofria juízo. E isso nos ensina algo profundo aqui. Não basta saber quem é Jesus. Não basta nós tirarmos uma semana santa e pensarmos quem é esse Jesus. Não basta se reunir aqui em um lugar como esse, como igreja. É preciso aplicar o sangue pela fé. O sangue de Jesus, ele primeiro nos limpa. Abra aí, por favor, em 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 João 1, 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele nos limpa. O sangue de Jesus, ele nos purifica. E em Romanos capítulo 5, o versículo 9, Paulo fala assim àqueles cristãos lá em Roma. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então o sangue de Jesus nos limpa, o sangue de Jesus nos purifica, aliás, ele nos justifica. E em Salmos, capítulo 34, versículo 7, abram lá para Salmos, capítulo 34, Salmos, capítulo 34, o verso 7 diz assim, Salmos 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem
e o livra. Ele nos protege do juízo. A salvação é pessoal. Cada um precisa ter o sangue na porta da sua vida. O livramento foi imediato e completo. Quando o sangue foi aplicado no Egito, o juízo passou e a morte não entrou. Quando o Espírito viu o sangue nos umbrais das portas, ele passou. E ele não levou o primogênito, então a morte não entrou. Em Cristo não há condenação e há perdão completo. Romanos, abram aí a sua Bíblia para Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, o versículo 1. Paulo também fala lá aos romanos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo não há condenação e há perdão completo. O perdão, irmãos, é total, é completo. Não existe algo na sua vida que possa estar ainda precisando de o perdão de Jesus, que o sangue de Jesus possa livrar isso. Não há, porque o perdão de Jesus, ele é total, ele é completo. Recebemos uma nova identidade e somos totalmente livres. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Hoje nós somos, a nossa identidade, nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade hoje. Nós não vivemos mais por nossa própria conta. Nós vivemos por Ele e para Ele. Deus não faz meia obra. Ele salva completamente aqueles que creem. E a Páscoa marca um novo começo. Após a Páscoa, Israel saiu do Egito e a escravidão terminou, iniciando uma nova jornada. Se vocês prestaram atenção na leitura do Kleber, vocês viram que a Páscoa era para ser comida com pressa. Assim que eles terminassem de comer aquele cordeiro, era para eles estarem cingidos, prontos, preparados para tomarem rumo, para saírem do Egito. Uma nova jornada iria se iniciar. Da mesma forma, em Jesus, o passado não nos define mais. Nós não somos mais escravos do pecado. Em Jesus, nós temos outra identidade. E eu estava falando hoje pela manhã aqui com os irmãos durante o instituto, justamente isso, que é o que Satanás faz conosco. Ele quer sempre deixar na nossa memória que nós estamos errados, que nós somos fracassados quando nós pecamos. E o cristão hoje não nasceu mais para pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não pode nos definir mais. Mas nós pecamos eventualmente. E nós vimos Paulo falando lá em Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 11, a dificuldade que ele tem, né? Essa luta interior que Paulo tem, de querer fazer o bem e fazer o mal. Que é essa luta que todos nós temos. Mas se Satanás ficar te deprimindo, e ele falando que você é um fracassado, não acredite nisso. Não acredite, porque você é muito mais que vencedor. Em Cristo Jesus, você é muito mais que vencedor. O pecado não nos domina. E uma nova vida começa para todo aquele que está em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5,
verso 17. 2 Coríntios 5, 17. Paulo fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é a nossa nova identidade, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você é uma nova criatura hoje, por causa do sangue de Cristo derramado lá na cruz, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E não faz sentido você ser um salvo e continuar vivendo como escravo do pecado. Não faz sentido. Uma vida de santidade. Após a Páscoa, vinha uma outra festa. O judeu gostava muito de festa, né? E era uma atrás da outra. Depois da Páscoa, vinha a festa dos pães sem fermentos, ou pães asmos, né? Simbolizando a necessidade de viver sem pecado. Se Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, nós somos chamados a viver de forma diferente. Nós precisamos abandonar o fermento velho, a velha vida e do pecado. Buscar uma vida de santidade que honre o sacrifício de Cristo. E tudo aponta para Jesus. O Cordeiro, ele foi morto. O sangue do Cordeiro foi derramado. O povo foi liberto. E Jesus, essa promessa se cumpre em Cristo Jesus. E hoje essa promessa se cumpre em Cristo Jesus. Eu quero perguntar para você, o sangue de Jesus já foi aplicado na sua vida? Você já entregou a sua vida a Cristo? Você está vivendo como alguém liberto? Queria deixar duas frases, a promessa do Cordeiro. Queria deixar duas frases com você hoje pela manhã, e nós vamos encerrar por aqui hoje. Quando o sangue está presente, o juízo não entra. E onde há sangue de Jesus, a vida, a perdão e a salvação eterna. Vida eterna todos nós vamos ter. Onde você quer passar a sua eternidade? Com Deus ou sem Deus? Essa é a sua escolha. Mas é isso que significa o nosso Cordeiro Pascal, que é muito mais do que uma simples festa, uma simples celebração. Ele é o cumprimento de uma promessa e ele moldou toda a nossa nova identidade, o nosso novo futuro. Que Deus possa nos abençoar. Nós temos mais um cântico? Tem? Por favor, igreja, vamos ficar de pé.